Vamos embora, pessoal, para os palpites da semana 17 da NFL. E sim, eu perdi alguns jogos, mas dá um desconto aí, né? Natal acontecendo, viagem rolando e as melhores dicas estão no vídeo de hoje para todas as partidas de domingo e também para o jogo de segunda-feira. Eu publiquei nos últimos dias também, tanto no meu Twitter quanto no Telegram e no Insta, uma thread, né, com os jogadores que têm bônus para serem ativados. Então, mesmo com times eliminados, jogadores que têm muito a ganhar, né, caso cumpra algumas metas. Então, essas dicas estão exclusivas desses canais. Então, me siga aqui no primeiro comentário fixado. Vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas as dicas de hoje e que seja um excelente domingo de bets na NFL pra gente. E vamos embora, pessoal, para os palpites de domingo da NFL. E de cara eu quero pedir desculpas pelo não ter postado o vídeo antecipadamente, mas fim de ano, pessoal, viagem, família, eu tô aqui em Belo Horizonte, escritório improvisado, correria total, e vou soltar para vocês os palpites de domingo, tá? E vamos começar com o primeiro jogo do dia, o jogo dos Steelers contra os Browns. Os Steelers vencem a divisão se eles ganharem o confronto diante da equipe dos Browns, um rival de divisão, e os Steelers estão jogando muito bem, conquistaram uma vitória muito boa nas últimas semanas. Aaron Rodgers jogando o que se esperava que ele fosse jogar no New York Jets, ele está conseguindo encontrar os seus recebedores, está seguro, conseguindo, né, se livrar da bola e está conseguindo conduzir esse ataque. DK Metcalf segue suspenso por aquela atitude ridícula de socar o torcedor dos Lions e é uma baixa relevante para esse time, mas tomara que ele volte aí para poder disputar os playoffs. O jogo corrido também está conseguindo ser estabelecido e vai enfrentar a equipe dos Browns, que tem uma das piores campanhas da temporada, não por conta da defesa, que é a segunda melhor da liga, inclusive olho nos Myles Garrett para poder bater o recorde de sacks numa temporada, mas o ataque comandado aí agora pelo Shadow Sanders não está conseguindo fluir. O Judkins também é uma baixa relevante, além do Fannie Jr., que vinha sendo um dos principais recebedores do tight end. Então o ataque dos Browns deixa o time muito limitado em questão de produção e por conta disso os Steelers, mesmo fora de casa, têm boas condições de conquistar a vitória. E eu não vou pegar handicap esticado, jogo de rivalidade é sempre muito apertado, mas a vitória dos Steelers aqui é o que eu mais gosto e é a minha primeira dica do dia, beleza? No segundo jogo a gente tem o New England Patriots visitando a equipe do New York Jets e aqui eu espero um atropelo de New England, que está brigando pela melhor campanha da conferência e a folga na primeira rodada, e é muito melhor você bater nesses dois últimos adversários mais acessíveis e conquistar essa folga do que jogar um jogo a mais. Então o New England tem hoje uma oportunidade muito boa, com um ataque muito fluido, com o Drake May aqui conseguindo encontrar os recebedores, inclusive olho no Stephon Diggs para poder bater as suas metas de recepções e também de jardas, porque ele tem bônus de contrato para poder receber, e também tem metas aí pro Hunter Henry e também pro Mac Hollins, tá? Todos esses jogadores aí são pedidas interessantes. Eu publiquei uma thread exclusiva de jogadores com bônus de contrato para poder receber tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, beleza? Então passem lá para você poder conferir. Mais do que isso, vai enfrentar o New York Jets com um quarterback que não está conseguindo encontrar seus recebedores, que estão todos baleados, inclusive. A única válvula do time é o Breece Hall, que não está conseguindo jogar tão bem assim. Ele tem só 3 TDs na temporada e a defesa muito baleada. Para mim, os Patriots vão engolir os Jets e vencer com bastante tranquilidade, vencer por uma larga margem, e eu vou me surpreender bastante se isso não acontecer. Os Patriots atropelam os Jets neste segundo jogo. O jogo do New Orleans Saints contra o Tennessee Titans tende a ser um jogo bastante interessante. Os dois jovens quarterbacks estão jogando bem. O Tennessee Titans conquistou boas vitórias recentemente, mas contra times que não estão brigando por mais nada. Isso acaba facilitando um pouco, que é um ódio um pouco mais seguro, não lançando tantas interceptações. Tony Pollard conseguindo fazer um bom jogo corrido. Inclusive tem metas para eles de contrato também para poder serem ativadas nesse jogo. É um bom jogador para poder pegar jardas ou touchdown dele hoje. Mas eu acho o time do New Orleans Saints um pouco melhor, principalmente no lado defensivo da bola. O jogo está conseguindo encontrar o Chris Olave, está questionável, mas deve ir para o jogo. E o ataque do Saints está um pouco mais fluido na minha visão, com a defesa um pouquinho mais acertada. O confronto tende a ser um pouquinho apertado. Os Titans têm um ligeiro favoritismo aí pelo fato de jogarem em casa, mas eu acho que os Saints conseguem vencer esse jogo fora. Gosto mais do que eu tenho visto do Saints recentemente e vou pegar a vitória deles nesse jogo. O Jacksonville Jaguars visita o Indianapolis Colts e era para ser um jogo que valeria o título, né? Porque o Colts começou muito forte na temporada, mas o time realmente desandou, perdeu o Daniel Jones. Philip Rivers até fez um bom jogo diante dos 49ers, teve muitas jardas lançadas, deu para muitas pessoas que não viram o Rivers jogar ter um gostinho do quão bom era esse jogador, que depois de tanto tempo parado volta e conseguiu dissecar uma forte defesa e conseguir bons passos para o TD. Mas os Colts agora já estão eliminados com a vitória do Texans diante da equipe dos Chargers, não tem mais chances e isso acaba diminuindo bastante o ânimo dessa equipe, que fez uma boa temporada com o Jonathan Taylor, principalmente com o jogo
jogo corrido, mas muito manjado o jogo já, todo voltado para ele, o Alec Pierce tendo os principais recebedores, mas Jacksonville tá jogando muito bem nos dois lados da bola, defensivamente conseguindo proteger muito, forçar turnovers, e o Trevor Lawrence cada vez melhor, mais confiante, conseguindo encontrar jogadores que estão crescendo muito de produção, Parker Washington, Travis Etienne, Brian Thomas, todos esses jogadores jogando muito bem, e eu acho que os Jaguars aqui, com uma boa possibilidade de conquistar a divisão e atingir os playoffs, têm boas condições de vencer, e é a minha pedida para essa partida, beleza? Jogo do Tampa Bay Buccaneers contra o Miami Dolphins é o confronto que tem um favoritismo para os Bucks, que é um favoritismo que me incomoda um pouquinho, porque os Bucks não estão jogando nada, né? Eles estão doidos para poder perder essa vaga nos playoffs. Isso está contrastando com o time que tem a volta agora de jogadores importantes. Então o White voltou finalmente, Booker, Chris Godwin, são muito mais armas, então a culpa acaba caindo pro Baker Mayfield, né? Que não está conseguindo conduzir esse ataque. A defesa também pressionando pouco, algumas baixas relevantes, porque essa defesa é uma defesa que pressiona o quarterback, mas está cedendo muitos pontos. Mas o ataque eu acho que tem sido o principal problema do Tampa nesse jogo. Mas é um jogo que vale muito para essa equipe contra o Miami Dolphins, que embora tenha conseguido algumas vitórias recentemente, é um time muito baleado, trocando agora de quarterback. A esperança fica toda pro Devon Achane, que é quem está conseguindo jogar muito bem, e ele pode fazer estrago nessa defesa dos Bucks. Mas os Bucks precisam dessa vitória aqui para poder ir para os playoffs. O Miami Dolphins é um time que tem muitos problemas também no lado defensivo da bola, e eu acho que os Bucks vão acabar conseguindo retomar o caminho das vitórias, né, e vencer esse confronto. Para mim, Bucks aqui cumprindo ligeiro handicap é a melhor pedida desse jogo, beleza? O Seahawks visita o Carolina Panthers, e aqui acho que um passo muito grande para os Panthers, que é, eu sigo naquela toada, né, quando eu vou contra os Panthers, eles ganham, quando eu vou a favor, eles perdem, e eu vou contra mais uma vez, porque eu acho que o Bryce Young, todo o jogo corrido dos Panthers, vai ter muita dificuldade de estabelecer diante da forte defesa de Seattle, que briga pelo título da divisão e também pela folga, com o Sam Darnold jogando muito bem, encontrando seus recebedores, Rashid Shaheed já conseguindo retornar para touchdown, jogo corrido bem estabelecido, Smith Niba dispensa apresentações, então é um time muito mais forte nos dois lados da bola contra o Carolina, que vai ter a sua chance aí contra a Tampa na última rodada, então sabe que não precisa de jogar todas as fichas aqui, acho que mesmo fora de casa aqui o Seahawks tem condição, pode ser um joguinho um pouco apertado, o handicap que eu peguei não é muito esticado não, mas para mim os Seahawks vencem esse jogo, beleza? A gente vai ter também o Arizona Cardinals contra o Cincinnati Bengals, e aqui tem chance de ser um tiroteio, né, com dois ataques muito poderoso. O Ja'Marr Chase aí conseguiu 90 jardas aí, pelo menos em todos os jogos em casa nessa temporada. Joe Burrow voltando, conseguindo conduzir o seu ataque. Chase Brown fez várias TDs aí nas últimas partidas também. A defesa segue sendo um problema, mas vai pegar um Arizona Cardinals totalmente baleado, né, que não conseguiu estabelecer-se também nessa temporada. Muitas lesões, troca de quarterback, lesão do Marvin Harrison Jr. durante boa parte da temporada. Ele está questionável mais uma vez para esse jogo, deve ser poupado aí para a próxima temporada. Então os Cardinals, eles estão sendo um time muito ruim nos últimos jogos, e eu acho que por conta disso os Bengals acabam virando favorito e tem boas condições de vencer num jogo que, como eu disse, tende a ter muitos e muitos e muitos pontos, beleza? O Las Vegas Raiders recebe o New York Giants, e eu não consigo entender por que o Giants seguidamente segue sendo favorito, a gente segue apostando contra os Giants e ganhando, né? O time tem alguns potenciais grandes no próprio quarterback, no próprio Scaramucci que está lesionado, os recebedores também, com o Malik Nabers também lesionado, mas é um time que não provou nada ainda, tá? Então, assim, se não chamasse New York Giants, se chamasse um outro time, ia ser muito menos hype do que tem, e eles foram favoritos contra os Commanders e tomaram uma taca, foram favoritos do jogo, tomaram taca, e é um time que tem muitos problemas ainda, muitos desfalques e troca de treinador, então não sei por que os Giants conseguem ser favoritos nos jogos. Eu sei que os Raiders também são horríveis, a campanha é muito ruim, mas o Dirt vem de um jogo onde ele conseguiu correr muito bem e ele pode fazer um estrago nessa defesa. O time ainda joga em casa, tá? E vai ter aqui uma defesa com capacidade de pressionar o quarterback. Eu acho que os Raiders, não sei se eles vencem, mas achei o handicap positivo aqui, mais 3,5 interessante, podendo perder por até um field goal, a melhor pedida, e é o que eu vou apostar nesta partida, tá? Acho que é um confronto aqui mais equilibrado do que essas cotações estão colocando. Jogo do Buffalo Bills contra o Philadelphia Eagles, tem três fatores aqui muito relevantes na minha visão. Um, que os Eagles não fazem mais praticamente nada nesse campeonato, né? Não sobem nem descem, já vão focar direto nos playoffs, eles sabem que preservar jogadores é muito importante. Segundo, que os Bills precisam muito desse jogo para poder conseguir uma posição melhor, brigar até pelo título da divisão e liderança na conferência, posição melhor em playoffs, isso é muito importante para o Buffalo, que tem no fator casa um fator muito relevante. As vitórias recentes não convenceram, mas Josh Allen está jogando bem, conseguindo resolver, colocar embaixo do braço, James Cook correndo bem também.
É um jogo para poder conseguir encontrar um pouco mais os seus receivers, explorar um pouco o tight end, que tem também meta para poder ser batida, enquanto os Eagles, para mim, vão administrar esse confronto, fazer o Saquon Barkley ficar perto das suas metas e poupar todo mundo na semana 18, tá? Acho que os Eagles estão mais preocupados já com a pós-temporada, enquanto os Bills ainda tem coisa para poder fazer. Então, jogando em casa aqui, eu vou com o Buffalo, embora, né, apostar contra os Eagles pela força do time sempre seja um pouquinho complicado. A gente tem também um jogo interessante, pessoal, do Chicago Bears contra os 49ers. E que coisa, né? Os Bears fora das últimos playoffs todos aí, agora ganharam a divisão já com o Ben Johnson no seu primeiro ano como coordenador do time, com o Caleb Williams conseguindo lançar passes, encontrar os seus recebedores, embora alguns erros em momentos decisivos aqui, ele também consegue crescer. Cairo Santos chutando bem, Dando Swift conseguindo correr, a defesa funcionando, o Didi Moore também conseguindo ter recepções, time na expectativa ainda da volta do Odunze. Cara, os Bears vem muito, uma história muito legal aqui, mas os 49ers estão jogando muito bem, brigam pela folga, brigam pela divisão, vem de 5 vitórias seguidas, Brock Purdy jogando muito, encontrando tanto George Kittle, McCaffrey jogando muito, a defesa com reforços. Então esse jogo em casa aqui para mim dos 49ers, que tem mais coisas para poder brigar, eu acho que é um ponto essencial e eu vou na vitória dos 49ers nesse jogo aqui. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o jogo dos Los Angeles Rams contra os Falcons. Falcons já eliminados, com muitas lesões que minaram o time durante toda a temporada, até conseguiram alguns bons jogos recentemente aqui, mas vai enfrentar o Rams, que conseguiu uma remontada bizarra, né, pela vantagem que tinha, pelo saldo de turnovers, por tudo. Matt Stafford brigando para ser o MVP da temporada, e esse é o jogo que ele pode cravar o seu MVP. 40 passes para touchdown, é um número simplesmente absurdo, e não tendo tantos outros jogadores jogando tão bem assim, eu acho que ele vai acabar sendo o MVP dessa temporada. Kyle Williams correndo bem pro Canacu, o time brigando junto com os Seahawks e pelos 49ers pela folga, pelo título da divisão e também pela folga na primeira semana. Isso é muito importante, time muito bem treinado, eu acho que vai fazer os ajustes necessários, até porque na defesa também consegue ir muito bem. Eu não vou pegar um handicap muito alto também não, mas acho que os Rams vencem os Falcons e essa é a minha pedida para essa partida. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para essa rodada, e para poder finalizar vou colocar na tela para vocês o nosso bilhetinho da semana 17. A temporada da NFL está acabando, mas a gente ainda vai ter muitas dicas aqui, não só para a semana 18, como também para todos os jogos dos playoffs, beleza? Verifique aí também o nosso Twitter e Instagram para você conferir as dicas de jogadores do mercado exclusivo de performance, tá? Vou deixar esse conteúdo exclusivo nessas outras redes para vocês me seguirem lá também. Eu sou o Tiquinho, para mais dicas me siga aqui no @TiquinhoQA. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e boas bets nesse domingão.